ainda se a Igreja tiver necessidade deste reconhecimento. Artigo 13º. A Junta Diaconal será responsável pela ação social da Igreja, liderados pelo presidente ou por quem ele indicar. Capítulo 5. Do Conselho de Planejamento e Coordenação. Artigo 14º. Finalidade. Planejar o trabalho global da Igreja, estabelecer alvos gerais, coordenar a execução dos planos e avaliar os resultados. Parágrafo 1º. Atribuições. 1. Coordenar os vários setores para o perfeito funcionamento do desempenho das finalidades espirituais, humanas e materiais da Igreja. 2. Evitar superposições e funções. 3. Coordenar a preparação do calendário anual das atividades da Igreja, planos de ação e outros projetos que escapem dos demais órgãos. 4. Reunir-se trimestralmente e sempre que necessário por convocação do pastor, que será o seu presidente. 5. Sugerir o preenchimento dos cargos vagos durante o ano. 6. Decidir junto com o pastor as prioridades da sobra orçamentária, desde que não signifique despesas fixas. Isso apenas a Assembleia poderá decidir. Artigo 15º. Composição. Diretoria estatutária da Igreja, diretores de escola de treinamento, da EBD, da Escola de Missões, presidentes da UMM e MCA, do Corpo Diaconal e diretores de departamentos. Parágrafo 1º. Nenhuma pessoa deverá representar simultaneamente mais de uma entidade no Conselho. Parágrafo 2º. Quando houver coincidência, a entidade não representada o será pelo componente de sua respectiva diretoria em ordem decrescente. Capítulo 6. Do Departamento de Evangelismo e Missões, sua finalidade e composição. Artigo 16º. Promoção do programa de evangelização e missões da Igreja. Parágrafo 1º. Coordenar as atividades do próprio departamento, bem como das organizações que atuam nesta área. Parágrafo 2º. Estimular o envolvimento dos crentes na realização da obra de evangelismo e missões do Rio de Janeiro e em qualquer outra localidade onde se abrirem oportunidades de evangelização. Artigo 17º. Será composto de um diretor, um vice-diretor e, como assessores, os responsáveis pelo setor de evangelismo das diversas organizações internas, seminaristas e os dirigentes missionárias. Capítulo 7º. Do Departamento de Patrimônio e Finanças. Artigo 18º. Terá como responsabilidade: 1. Zelar pela conservação de bens móveis e imóveis da Igreja. 2. Emitir parecer sobre alienação e aquisição de bens móveis e imóveis e salário de pessoal administrativo. 3. Elaborar propostas orçamentárias. 4. Emitir parecer sobre campanhas financeiras. 5. Supervisionar o desempenho do orçamento. 6. Coordenar a tesouraria da Igreja na arrecadação de todo o numerário decorrente do dízimo e ofertas. Artigo 19º. Para desempenho de suas tarefas, este departamento terá as seguintes divisões. 1. Divisão de obras e reparos, responsável pelas obras e reparos diversos aprovados pela Igreja. 2. Divisão de tesouraria, responsável pela arrecadação de dízimos e ofertas e sua movimentação. 3. Divisão de administração financeira, responsável pelo estudo do orçamento. Os membros da Comissão de Finanças são os membros do Conselho. Capítulo 8º. Das Assembleias. Artigo 20º. Dentre as atribuições normais e aquelas previstas em normas regimentais, compete às Assembleias: 1. Eleger e empossar diretoria. 2. Votar o orçamento e autorizar despesas. 3. Decidir todos os assuntos relacionados ao pastor, diretoria e quaisquer outros membros da Igreja.
4. Admitir e excluir membros. 5. Aprovar a eleição de dirigentes de qualquer organização. 6. Eleger mensageiros à convenção de igrejas ou instituições. 7. Autorizar a alienação, aquisição ou oneração de bens. 8. Empréstimos ativos ou passivos. 9. Aprovar planos de construção ou reforma de bens imóveis. 10. Todas as assembleias, para serem válidas, terão que ser realizadas na sede da igreja. Capítulo 9. Das eleições. Artigo 21º. Uma comissão eleita pela Assembleia, composta de 9 membros, indicará nomes para as seguintes funções: 1. Mesa estatutária. 2. Departamentos. 3. Assessoria jurídica. 4. Diretores e secretários da EBD. 5. Líder dos adolescentes da escola de treinamento. 6. Divisão de acampamentos e retiros. Capítulo 10. Dos critérios para a recomendação de membros da Igreja às instituições de ensino teológico. Artigo 22º. O irmão interessado em cursar em instituições de ensino teológico deverá: 1. Encaminhar solicitação por escrito à junta diaconal, relatando sua experiência de conversão e chamada, com o mínimo de 90 dias antes do início do ano letivo. 2. A solicitação será objeto de estudo da junta diaconal, sob a orientação do pastor, para preparo do parecer a ser encaminhado à Assembleia Regular da Igreja. 3. Ter no mínimo 2 anos de batizado para os membros admitidos por batismos e 1 ano vinculado à Igreja para os recebidos por transferência, desde que tenham 2 anos de batizados. 4. Estar integrado em atividades da Igreja no espírito de unidade e lealdade à mesma. 5. Zelar por sua imagem, cuidando do vestuário. 6. Estar sempre pronto para atuar. 7. Relacionar-se com toda a membresia da Igreja, promovendo a unidade e a paz entre todos. 8. Dar bom testemunho cristão no lar, na escola, no trabalho e na comunidade onde vive, bem como em seus negócios particulares. 9. Frequentar as assembleias administrativas para melhor servir a Igreja, estando informado do que se passa para esclarecimento de qualquer dúvida. 10. Ser aceito por unanimidade de votos em assembleia. Artigo 23º. A Igreja recomendará prioritariamente os candidatos às instituições batistas de ensino teológico, excetuando-se nos casos de especialização não oferecidas por entidades da denominação. Artigo 24º. As recomendações serão válidas por 6 meses, ao fim dos quais a Igreja poderá renová-las ou não, com base no desempenho acadêmico, baseado nos boletins recebidos das instituições. Artigo 25º. A Igreja considerará a possibilidade de um apoio financeiro a candidatos vocacionados, chamados por Deus, desde que os mesmos não tenham condições financeiras reais, atestados pelo corpo diaconal, e deverá ter ótimo aproveitamento acadêmico, sem o qual a ajuda estará automaticamente cortada. Parágrafo 1º. A Igreja não terá a obrigação de atender todos os pedidos de apoio financeiro. Por esta razão, fará avaliação rigorosa e justa. Parágrafo 2º. Os irmãos interessados em a teologia para terem maior conhecimento e servir melhor a Igreja, deverão custear as despesas do referido curso. Capítulo 11º do Departamento de Educação Cristã. Artigo 26º. Terá as seguintes atribuições: